Seguinte, ó, o pessoal do Meteoro foi lá no Inteligência Limitada e o Álvaro aqui, ó, tá contando, no ponto de vista dele, o que aconteceu com o Monark. Bora ver isso? Vocês acham que os canais de vocês, porque vieram depois dessa ascensão dos canais de direita, foi uma reação meio natural? Que as pessoas falam, cadê os canais que vão falar contra isso? Ou cadê outra visão? É uma coisa meio que tinha essa lacuna. O Cauê já meio ocupava isso lá atrás, né? O PC na época, antes da merda. E mas não tinha tantos canais assim, né? Cara, Santinelli, vocês, o Galã. O YouTube brasileiro passou uma época ali Você viu que eu apertei o botão errado, né? completamente árida no vocês não comentário queriam político. Era só extrema-direita mesmo. Então, mas vocês não perceberam que precisava ocupar esse espaço? O que aconteceu? Porque eu vejo isso na política também. A esquerda demorou a lutar. O Janones esteve aqui, falou sobre isso, falou que vai escrever um livro e vai vir aqui, vai voltar, ele teve semana passada. Mas ó, eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que são dois motivos. O motivo número 1, fazer vídeo pro YouTube é um negócio que ele é relativamente caro, principalmente no passado. Hoje tá mais fácil, hoje é possível você, de certo modo, começar fazendo, usando só o celular, mas ainda assim é muito difícil. Isso só começou a mudar com o TikTok. No TikTok você é plenamente capaz de fazer um vídeo só usando o celular e ele funcionar, mas o YouTube ainda é difícil pra você fazer se você não tiver equipamento. E a galera de esquerda, em geral, esquerdista em geral é pobre. A grande massa é pobre. E a parte que tem dinheiro, muitas vezes é elitista demais. Ele olha pra rede social e fala, isso aí não é pra gente, isso aí não é vídeo PCB, né? A galera da direita não, a galera da direita sempre teve dinheiro, portanto, é muito mais fácil produzir. Esse negócio que o pessoal falou do janonismo. Janonismo cultural e tal, foi meio descer ao nível do bolsonarismo para combater com as mesmas armas. Vocês pensaram nisso em algum momento ou não, de ocupar esse espaço? Como que foi isso? Essa é a questão. Eu acho que, por algum motivo, eu acho que eu não tenho uma boa resposta pra isso, mas por algum motivo a direita Olha aí, ó, doutora Ana, que já confirmou presença no Fofoquita em breve. é muito mais eficaz em ocupar esses espaços. Ainda é? Ela chega primeiro. Ainda? Ela chegou historicamente. Não, chegou, mas e agora? E ela... A minha hipótese é, a direita não tem, essa direita, né, a Bubleb, assim, ela não tem escrúpulos de usar a ferramenta que for para obter aquilo que ela quer. Entender o algoritmo e usar ele. E usar notícia falsa, e usar disparo em massa, e usar o que for. E talvez, a hipótese, talvez a esquerda tenha um pouco mais de pudores de fazer isso, então você está sempre achando um jeito legítimo de fazer. Então, aí essa foi a coisa do Janones, que falou, só que... Até porque se a gente vacilar, a gente vai pra onde? A gente vai pra cadeia, como diz o Xandão. Gerou, né, uma reação, uma divisão, assim, né, será que vale, será que não vale? Não sei se vale, se não vale, mas... E o Janones só fez e faz porque ele tem um negócio que é muito importante pra ficar batendo de frente com essa galera. Foro privilegiado. O que eu sei é não dá pra deixar os meios de comunicação na mão dessa galera, porque eles vão lá pra aliciar presas fáceis. Né? Vão em fórum, vão nessas coisas pra pegar os molequinhos que, né? O que aconteceu com a Jovem Pan, por exemplo? Né? Qual é a tua análise? É complicado o uso que a Jovem Pan fez da sua concessão, né, cara? É bem complicado pensar a respeito desses casos. Assim, de novo, a gente está falando o tempo inteiro de liberdade de expressão, mas a gente precisa falar um pouco sobre a responsabilidade disso das também. linhas que não podem ser cruzadas. Exatamente, porque a Jovem Pan, pra você que não sabe, fica parecendo que a Jovem Pan é só um canal de YouTube. Não, eles ganharam concessão pública. Eles estão nos sinais de TV via satélite. E aí, eles estão usando essa concessão pública pra poder mentir, amigo. Eu acho que o exemplo clássico é o do fogo no teatro. Né? Se eu tô num teatro lotado e eu grito que tem fogo, quando não tem, as pessoas se pisoteiam e elas morrem, eu devo ser responsabilizado por isso? Sim. Ou não? É palavra, mas sim. Palavras são gerou ações. uma ação. Isso. A Ana gosta de colocar nesses termos, o pessoal às vezes briga com ela, né? A Ana diz, palavras são ações. Não, mas palavra é o contrário de ação e tal. E o que ela tá pontuando pra gente é isso. O que a gente diz tem consequências no mundo. E às vezes, até as mais loucas fantasias, tem um exemplo. Eu lembrei de uma história, me permita, rapidinho.
na Guerra das Malvinas, cara. Tinha esse submarino britânico chamado Superb, que estava rodando aí a costa. E aí, alguém lá na Argentina vê aquilo e fala, ó, tá lá o submarino britânico, sai no jornal, vira um submarino. Aí sai a primeira notícia no jornal, fica todo mundo vidrado naquilo. Caralho, pô, tem um submarino. E daí, tem vários relatos de avistamento do submarino. Se todos fossem verdadeiros, esse submarino teria aparecido em 4 lugares ao mesmo tempo. Uma velocidade supersônica. Em Sei. Santa Catarina e lá na costa sul da Argentina, sabe? E aí, isso não era verdade. Mas as aparições desse submarino vão compor o argumentário que jogam a Argentina na Guerra das Malvinas. Sério? Quem olha para isso é Humberto Eco, num livro doido, né? maravilhoso chamado 6 Passeios pelos Bosques da Ficção. E ele vai dizer o seguinte: perceba que a realidade se comportou como se esse submarino tivesse o poder da bilocação. Então, os relatos colocados pela imprensa daquela maneira efusiva, sensacionalista, quer dizer, buscando uma sensação de medo, de resposta, que fizesse o cara comprar o jornal no dia seguinte, É o famoso grave, muito grave. teve implicações diretas na realidade. E aí, transponha isso para o lugar e tempo presentes aqui, nossos. O que é um monarca, tadinho? Eu olho para aquilo com dó, cara, sendo tragado para dentro de um buraco de teoria conspiratória e levando um monte de gente junto. Eu vendo o que ele era e o que Sabe? ele se tornou, eu sinto pena, mas eu entendo, entendeu? Ele se guiou por essa versão fantasiosa da realidade Foi se alimentando disso. e deu com a cara na parede. Exato. Você consegue imaginar o que seria a vida do monarca se ele ainda percebesse a realidade como é a realidade? Ele entrou numa ilusão de que o mundo é controlado por grandes forças que mexem na vida dele ali, no programa dele no Rumble. Então, se ele não é demitido é porque o Putin não sei o quê. Se ele foi tá cada censurado vez no mais YouTube é porque o censurado, Lula não sei das quantas, entendeu? Porra, teve essa biruleibice, né? Isso é um perigo, né? E aí o cara tem um monte de gente ao redor dele, confia no que ele fala e leva essa galera pro mesmo buraco, né? E ó, vou falar pra vocês, gente, muita gente confia no Monark, acredita nele. Não foi uma nem duas vezes que eu recebi comentários gigantescos nos shorts do YouTube, comentário assim, respeitoso, falando assim, pô, Chocolate, eu gosto dos seus vídeos, mas na moral, me responde, tu realmente pensa isso do Monark? Porque eu acho que o moleque só quis alertar a galera, porque eu acho isso, tipo assim, de uma inocência que só o jovem tem. Então o Monark tem um poder de influência gigante, cara. O caso do Monark, pra mim, é importantíssimo. Eu não queria falar desse jeito, porque fica parecendo dá uma certa arrogância pra minha fala, sabe? Mas, pô, se o Brasil conseguisse resgatar o Monarca, ia ser uma coisa tão bonita, cara. Porque ia vir um monte de moleque junto pra realidade, porra. Pro cara olhar aqui e falar, não, peraí, não tem conspiração. Mas o jovem é burro, né? Mas aí que tá, eu acho que a gente tem duas coisas. Claro, tem o jovem que ele tem certas inocências, mas de novo, pra que classe o Monark tem conseguido falar nos últimos tempos? É isso que eu fico me perguntando, cara. Ele conseguia falar, né, porque agora não tá falando mais nada, com jovens do meu universo. Sabe, jovens da minha classe, gente pobre, de periferia, que tava acreditando no que ele tava falando. Então, o prejuízo é nosso, tá? Globalista, o mundo é esse caos mesmo, ninguém tá no controle dessa merda, vamos aceitar essa incerteza e toda a merda que eu tô vivendo é resultado das minhas escolhas. E minhas escolhas foram escolhas ruins porque eu estava me guiando por uma versão falseada da realidade. Pô, o dia que esse cara conseguisse dizer isso pra ele mesmo, cara, eu ia ter tão mais esperança aí nessa galera, tá ligado? E desculpa falar assim, né, evocando uma autoridade de tio assim que eu nem tenho, mas eu ia ficar feliz se eu visse essa mudança repentina, porque é uma coisa tão rara. Os estudiosos que eu acompanho desse tópico, eles não conseguem entrar num consenso sobre a capacidade de recuperar essas pessoas que passaram num determinado ponto nessa ruptura com a realidade. Pô, não tem tem um famoso trailer daquela série Extremistas que tá no Globoplay. Eu só vi o trailer, tá? Onde um cara fala assim, rede social, o argumento dele, um tiozinho, rede social, esse social aí é de socialista. Olha a loucura, mano. Pisa-se muito. Tem um ponto que se você atravessa, você não volta. Quantos de nós perderam mães e vós para grupos do Zap? Quantos de nós moram com perfeitos estranhos dentro de casa depois que essas teorias conspiratórias tomaram conta do Brasil? Eu tenho disso.
Olha aí, ó, chegando raid do nosso querido camarada João, hein? Raid do tio João, hein? Chegando galerão, hein? Galera, estamos vendo aqui o Álvaro falando do Monark no Meteoro. Tenho certeza que tem muita gente que tem saudades do Monark. Eu tenho. Calma, que agora o chat ficou uma doideira aqui agora. 1 milhão de pessoas ao vivo. Tem. Aquele Monark lá, alegre. O Monark vendo Minecraft, É. eu assisto todo dia. Não é tancar nada, não. Mesmo, eu vejo pela mesmo no simpatia. podcast, não concordo com isso, mas ele escuta e tal. Só que ele não era transformado com o que era dito, entendeu? Ele fincava nas mesmas posições. Eu acho que esse era o problema e que se agravou depois. Mas sabe o que eu acho também assim? Eu também não acho assim que o Monark foi tão inocente, tá? Eu acho que ao passo que ele viu que esse discurso que ele dava de eu sou o questionador funcionava e funcionou muito pra ele, ele simplesmente pensou no seguinte: cara, eu vou continuar mantendo nessa. Então, muitas vezes eu via que ele, durante a conversa, ele ia acompanhando o raciocínio, ele ia chegando às conclusões mais óbvias que todo mundo chega em relação a como o mundo é, só que no dia seguinte, ou até mesmo durante o programa, ele precisava manter essa fama de sou questionador, ele ia lá e emitia uma biruleibada. Lembrando que, né, gente, em muitos programas, o Monark estava meio fora de si, digamos assim, né? Meio ali sob o efeito de ervas medicinais. E não se deixar tá aberto pra pensar diferente em cima de outra opinião. Preciso só consertar minha frase. Tá. Eu tenho saudades do conteúdo do Monark, porra. Senão fica parecendo que eu dou rolê com o cara. Tadinho. Ele não quer ser visto dessa forma. Vai pegar mal pra ele. Entendi. Entendi. Aí, ó, muitas doideiras, mas é isso. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia, hein?